Existe um tipo de covardia que não é de conhecimento, parece, dos brasileiros, tá? Que é pouco falado, que é a covardia intelectual. Há diversas maneiras de se exercer a covardia intelectual e muitas dessas maneiras elas são muito sutis, tá? Então é difícil das pessoas perceberem. Você pode se usar da covardia intelectual de uma maneira subliminar, de uma maneira sutil, em que você dá a entender certas coisas. Existe também a questão da manipulação mental, que pode ser exercida também por atos, ou até mesmo pela sua capacidade de oratória, né? Pelas coisas que você fala, ou seja, aquela questão do cara ser um bom de papo, né? Ter uma boa lábia, como se fala hoje em dia. E você vê que isso está muito, muito difundido mesmo no Brasil, por quê? Porque o número de golpes aí por telefone, ou presencial mesmo, ou pela internet, aumenta exponencialmente no nosso país, né? É, E ainda para piorar toda a situação, por exemplo, quando alguém bate um cara mais forte, bate alguém mais fraco, todo mundo já chama de covarde. Mas quando você, por exemplo, alguém cai num golpe, até a própria vítima às vezes fala que foi burra, pessoas próximas falam, mas também como que você foi idiota de cair nisso, o outro cara foi muito mais esperto, esperto. Ou seja, parece que você está premiando ali o, o golpista, né, digamos assim, porque ele foi capaz de passar a perna no fulano, então, de certa maneira, ele mereceu ter roubado aquele dinheiro, é, mesmo que de forma desonesta, porque o outro foi burro. Né? Ou seja, ninguém chama o cara que foi, entre aspas, mais esperto do que o outro de covarde intelectual. E ninguém tem dó da vítima desse tipo de golpe. Bom, eu vou dar um exemplo aqui de algumas falácias. Falácias nada mais são do que você tentar colocar alguma coisa falsa para o outro, tá? Através, como eu disse, da fala, por isso chama falácia, tá? Ou seja, você está falando algo falso, né? Ou seja, e também é muito comum, tá, pessoal, quando você vai tentar manipular alguém, não é que você vai mentir completamente, mas você vai colocar elementos ali da verdade, é, é, questões reais ali que realmente aconteceram, misturar um pouquinho da verdade com muita mentira, tá? E essa, de maneira que essa pouca verdade que você fala engana o cérebro do outro para dizer, bom, ele está dizendo algo verdadeiro e aí depois ele cai no resto que é mentira. Exemplo de falácias em relação, por exemplo, a armas. Quando, por exemplo, sai nos jornais, ironicamente ele morreu por uma arma. O cara que era a favor do cidadão de bem se armar. Bom, obviamente, por exemplo, que essas pessoas elas pregavam que você tinha que ter uma arma justamente para que se alguém fosse atirar em você, você pudesse se defender, né? E existem diversos casos aí em que um bandido armado viu que a outra pessoa que ele iria roubar, né? Que iria cometer um assalto, também estava armado e desistiu, né? Então é lógico que essa questão é uma falácia, por exemplo, ó, você dizer, olha lá, o cara ele defendia a arma e morreu por uma arma, né? É, e o que dizer então de pessoas, por exemplo, que morreram esfaqueadas, né? Então significa que ele, pela lógica, ele deveria ser contra o uso de facas? Então ninguém mais pode passar uma manteiga num pão, cortar um pão, né? Cortar uma carne, porque, né? Ele deveria ser contra a arma, a faca, por exemplo, né? Agora, esse foi um exemplo de falácia, né, de algo que você pode ser um covarde intelectual, né? Nem sempre a covardia intelectual é exercida, como eu falei, para aplicar um golpe. Ela é amplamente usada no meio político, ela é usada nas redações de jornais, né? Bom, agora eu vou dar um exemplo, fazer um contraponto, por exemplo, com a covardia física, né? Olha, covardia, por exemplo, um homem bater numa mulher, ou um jovem bater em alguém mais velho, ou alguém mais forte bater em alguém mais fraco, como uma criança, por exemplo. Aí na covardia intelectual a pessoa ela pode usar de heurística, né? Que como eu havia dito, são truques psicológicos de palavras para difundir suas ideias, né?
Então era o que eu estava falando. Quando, por exemplo, um homem bate uma mulher, é fácil você apontar, olha, está sendo covarde. Né? Ou alguém mais velho bate uma criança, está sendo covarde. Só que quando, por exemplo, é usado esses truques psicológicos, né, que foi estudado na erística, principalmente Schopenhauer difundiu muito isso, né? É, tem aquele famoso livro, né, Como Vencer um Debate Sem Ter Razão, ou seja, você apresenta diversos argumentos que não são verdadeiros, mas para a plateia que está assistindo, por exemplo, num debate político, parece que aquilo ali é verdadeiro. Ou seja, aquela famosa falácia, o fulano ganhou o debate, né? E aí parece que como ele está verdadeiro, então você aceita tudo que ele fala, né? Então é muito mais difícil quando alguém está sendo um covarde intelectual você perceber isso. E infelizmente aqui no Brasil parece que é muito fácil as pessoas, principalmente aqui no Brasil, caírem em esses truques psicológicos, nessas falácias, na heurística, porque o Brasil ele tem um alto número de ignorantes, né? Nossa, tá xingando a gente, Frederico, por que isso? Isso é comprovado, né? Os nossos estudantes eles ficam nos últimos lugares em testes internacionais de ensino. É, e já é conhecido, isso é documentado, de brasileiro para brasileiro, né? Como eles parecem se orgulhar da sua ignorância. Ao mesmo tempo, né? O que é muito mais maluco, né? Ao mesmo tempo que eles desprezam a burrice, sem compreender que esta esperteza nada mais é do que uma malícia diabólica, tá? Aí eu fui um pouco redundante, malícia diabólica. Então, explicando aqui esse parágrafo que eu estou lendo aqui um artigo que eu havia escrito. O brasileiro, ele parece que ele orgulha de não conhecer certas coisas, né? Como se o conhecimento fosse algo fútil, como se fosse algo para que você se gabe, se mostre para os outros, né? Enquanto que eles fazem essa distinção, né? Enquanto que você, assim, você pode ser ignorante, mas você não pode ser burro, né? Foi o que eu havia falado, né? O fulano te aplicou um golpe, ele foi mais esperto que você, ele foi esperto. Perceba que elas estão fazendo ali um elogio à esperteza ali, que são esses truquezinhos. Elas não estão falando, olha, o outro é um intelectual perante você, o outro tem mais conhecimento que você. Isso geralmente, né, as pessoas não estão dando a mínima. Como eu falei, isso foi documentado em livros, é algo que vem do Brasil, desde a época do Brasil Império. Tem um livro famoso do Lima Barreto em que um personagem, ele chega numa biblioteca, né, do estudioso e fala, ué, por que tanto livro? Ele nem é bacharel, né? Ou seja, também vendo aquilo ali, comparando os livros como algo fútil, como se o cara tivesse comprado, sei lá, uma Ferrari, um Porsche, e não precisava disso. Também fazendo um adendo aí do que eu tinha falado, que a malícia é diabólica, porque existem dois, aí é uma questão filosófica, né? As pessoas dizem que existem dois tipos de inteligência. Existe a inteligência do diabo, que é a malícia, né? E existe a inteligência, uma inteligência transcendente, algo maior que faz com que você perceba senso de proporções, consiga pesar o que é justo, o que é injusto, que seria a sabedoria, e a sabedoria seria a inteligência vinda por parte de Deus, e a malícia, como eu disse, é uma inteligência do diabo, né? Enfim, é a moral da história toda que eu queria passar para vocês nessa exposição, que é preciso difundir mais no Brasil o conceito de covardia intelectual, assim como de covardia física já é uma realidade. Como eu havia dito, muitas pessoas já sabem o que é, está bem introjetado na mente do brasileiro comum, o que é uma covardia física. Só que é preciso, como existem em outros povos, falar mais, debater mais sobre a questão da covardia intelectual. E para que aí sim vamos ver se os brasileiros começam a repudiá-la, né? Então é isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima exposição.